Nós estamos falhando miseravelmente com as pessoas que mais precisam de nós nesse país. E nós temos que admitir isso para poder dar um passo para frente. Como separar a brincadeira saudável na escola da brincadeira maldosa? Teve uma situação que naquela época eu e a minha irmã a gente tinha a mesma idade e chamava a gente de Pepe e Neném. Naquela época a gente se sentia ofendida porque as pessoas falavam aquilo para ofender mesmo. O bullying, ele não é uma brincadeira. Porque quando a gente brinca, se alguém fala assim, olha, eu não gostei, eu não vou mais brincar contigo. Um tema profundo, sem respostas fáceis. Violências que independem de ambientes e se perpetuam na sociedade, gerando consequências. O bullying começou a ser estudado lá na Suécia em 1970. Se começou a ver que existia uma intenção muito maior do que só a brincadeira por o brincar, mas a brincadeira que atingia as pessoas ao longo de suas vidas, que levavam marcas profundas. Na minha frente, o meu tio, para me elogiar, disse para o filho dele: veja, tu que tem uma família, um pai e mãe que te amam, que cuidam de ti, age dessa forma. O teu primo, que não tem nada disso, que está morando lá na casa da avó, age de outra maneira. Então tu veja que tinha uma discriminação até quando querem te elogiar. Temos uma prática de comunicação violenta de 10 mil anos e todos os dias são reforçados. Quais os caminhos para cultivar valores e tolerância com quem pensa diferente? Como lidar com o agressor? Qual o papel dos pais e da família? Será que a pandemia influenciou no modo como se estabelecem as relações? Quais os caminhos para vencer o medo? A gente às vezes guarda demais pra gente, por medo às vezes de falar, e a gente tem que falar. A gente precisa trabalhar isso e é bem complicado. Penso que as pessoas que têm seus sonhos, têm seus anseios, não devem desistir perante as dificuldades e sim devem lutar para concretizar seus sonhos. Não há outro caminho, eu acredito, né? De a gente ter uma sociedade emocionalmente inteligente sem a prática da comunicação não violenta. Que esse é o grande passo da educação, por isso que enquanto há educação, há esperança. O NT Sul especial desta sexta-feira está começando para discutir os acontecimentos mais recentes da educação brasileira e para buscar respostas para tantos questionamentos que neste momento estão na cabeça de pais, de estudantes, de professores e da comunidade em geral. Nós vamos ouvir histórias de pessoas que vivenciaram situações de violência, especialmente violência verbal, o bullying. E vamos ouvir especialistas no estúdio. Jéssica Pacheco Machado, psicóloga, formada pela UBRA Cachoeira do Sul, tem pós-graduação em Educação Transformadora, avaliação psicológica e psicologia jurídica. Jéssica, bem-vinda ao NT Sul, obrigado pela participação. Muito obrigada, agradeço desde já o convite. Bem-vinda. Com a gente por aqui também no estúdio, Elisa Lopes da Silva, orientadora educacional, formada na PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em psicopedagogia pela UFRJ e atua como orientadora educacional na rede sinodal de educação. Elisa, bem-vinda também ao NT Sul, obrigado por estar com a gente nesta roda de conversa. Eu que agradeço, é sempre um prazer a gente poder discutir um assunto tão importante, tão instigante, né? Perfeito. E quero convidar você que está em casa a mandar também as suas percepções, o seu ponto de vista para as nossas redes sociais, nas nossas lives, no Facebook e também no nosso canal do YouTube. E mesmo o nosso WhatsApp, você também pode utilizar para mandar o seu recado, é o 51997697129. Bom, eu quero começar para abrir aqui a nossa discussão. O Brasil está vivendo um clima de medo nos últimos dias, nas últimas semanas. E o meu primeiro ponto aqui na nossa conversa é tentar categorizar exatamente o que o Brasil está vivenciando. É claro, desde setembro de 2022, a gente tem pelo menos 7 ocorrências graves em escolas brasileiras, né? Casos graves de violência, como esse que a gente acabou de ver, estarrecidos certamente em Blumenau, em Santa Catarina. De fato, há uma violência generalizada nas escolas brasileiras? Ou será que esse medo, ou essa sensação de medo que pais, que a comunidade escolar está vivendo, também está muito atrelada a essa questão de comunicação? Muitas ameaças que circulam em tese em redes sociais, muitas delas tratando-se até mesmo de fake news, de notícias falsas, mas
que pai, que mãe, em sua consciência, ao levar o seu filho para a escola, recebendo esse tipo de mensagem, não vai ficar com alguma sensação de medo? Vou começar pela Jéssica. O que você acha, Jéssica? Eu penso que há um equilíbrio entre essas duas situações, né? Houve, então, uma maior incidência desses casos de violência, mas também a questão do acesso à comunicação está gerando um medo generalizado. Então, porque há um maior compartilhamento de informações sensacionalistas e também algumas informações falsas que estão causando esse medo na nossa comunidade, inclusive na comunidade educativa. Elisa, como é que você percebe lá no ambiente da educação da escola? Então, eu vejo que existem esses dois fatores. Existe a questão da comunicação. Hoje a comunicação está muito mais intensa, muito mais frequente, né? As redes sociais estão aí, a mídia está aí, enfim. Mas também vejo que existe uma situação de que o mundo todo está vivendo com muitas situações diferentes diferentes no sentido de que a gente não tem o conhecimento nem o domínio de tudo isso. A própria pandemia, eu acho que foi um grande fator que desencadeou assim, um maior medo de muitas coisas, de temores, e vejo que isso, sim, colabora muito para essas questões de insegurança. Então, acho que hoje a gente está vivendo uma série de coisas juntas. E que, claro, que nosso ambiente ele está delicado, ele está sensível. E depois, quanto à educação, a gente vai seguir adiante para eu te contar o que eu penso. O que vocês percebem nesse momento assim, que mais contribui para essa sensação? A gente falou alguns detalhes aqui, né, sobre isso, sobre essas duas linhas, né, a sensação de insegurança, de medo dos pais, da comunidade escolar, as informações que estão circulando, mas além disso, de concreto, de real, o que vocês acreditam que mais tem contribuído para a violência, de certa maneira, no nosso país, especialmente nesse contexto escolar? Acho que é bem delicado, né, a gente conseguir categorizar em apenas um aspecto, assim. Mas acredito que a pandemia, como a Elisa trouxe, né, nos colocou como pessoas vulneráveis, nos mostrou, né, como nós somos vulneráveis, como nós somos frágeis, né? E talvez isso tenha nos causado uma maior ansiedade frente a algumas situações, algumas circunstâncias. Mas a forma, né, como enquanto sociedade a gente tem vivido, isso também fala muito, né? Hoje a gente colhe esses frutos dessas violências, mas também em virtude de muitas vezes uma negligência parental, né, uma educação que vem da família, que, enfim, acredito que são muitos os fatores e é muito difícil a gente conseguir categorizar algo específico, assim, que possa estar para atribuir, né, essa situação. Eu penso que existe hoje uma palavra de ordem muito grande, assim, na mídia e no próprio meio, que é a questão do empoderamento. E quando a gente fala em poder, a gente fala em muito domínio, né? Então eu vejo muito empoderamento de muitas coisas sem o limite e sem a noção de que isso possa estar nos ajudando a fazer, né? Então assim, se trabalha muito a questão de que nós precisamos ter autoestima preservada, então ele tem que ter empoderamento. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que até a Jéssica pode nos ajudar em relação à questão da psicologia nisso aí. Mas eu vejo que existe uma força muito grande hoje. E isso causa um certo desconforto, porque todo mundo tem poder, todos têm poder. E no momento que todos têm poder, ninguém tem limite. Né? Então as relações elas ficam muito truculentas, talvez, ou menos civilizadas. Penso que a coisa vai mais ou menos por aí hoje, sabe? Nós estamos precisando buscar um pouquinho mais, resgatar um pouquinho mais dos nossos valores no sentido de enquanto convivência, enquanto troca, enquanto gentileza, né? Enquanto a possibilidade do respeito. A palavra respeito é fundamental no mundo, né? Quando você falava, eu fiquei lembrando aqui, algo que provavelmente a Jéssica vai saber explicar muito melhor do que eu, que é a ideia de mal-estar na sociedade, né? Algo que vem desde do Freud, pai da psicanálise, que aí tinha a ver realmente com a questão de reprimir o desejo, para que no contrato social as pessoas pudessem viver bem. Depois passa essa ideia por outros autores, falando sobre a questão da liberdade, né? Batendo Sim. muito na ideia de liberdade, só que liberdade, e a gente termina esbarrando em alguns
problemas, né? É como a Elisa colocou. Mas a gente vai aprofundar alguns detalhes sobre isso ao longo da nossa conversa. Nesse momento a gente vai assistir aqui um relato, na verdade nós teremos vários ao longo do programa, do NT Sul Especial. Nós vamos ver um pouquinho da história e da vivência da Alexia Martins. Convido você de casa e os nossos convidados aqui também para a gente assistir aqui na nossa tela. A Alexia é uma jovem mulher de 29 anos. E mesmo com a pouca idade, ela já tem na pele as marcas do preconceito. Embora ciente do peso que o racismo traz para sua vida e sua existência. Ela é ciente da luta que precisa travar diariamente e trabalha, todo dia, na construção de uma estrada menos tortuosa para que o filho, para que esse menino, escreva uma história bem diferente da dela. Falar sobre o racismo é bem complicado, né? É difícil porque quando a gente é criança, a gente não tem a percepção que a gente tem enquanto adulto. E a gente, quando a gente cresce, a gente vê que é aquela situação que a gente passou na escola, o coleguinha que não quis pegar tua mão, depois na adolescência, o cara que não quis ficar contigo porque tu era negra, tinha o cabelo cacheado, teu nariz era de batata, tu não era padrão. Na vida adulta, as pessoas nos menosprezam porque acham que a gente não tem capacidade intelectual. Tu vai dar tua opinião, tu se posiciona, tu é taxada como egocêntrica, uma pessoa difícil de lidar. E isso é bem difícil. Já passei por diversas situações na infância, na vida adulta, há poucos dias mesmo, sofri esse problema no ambiente de trabalho de uma cliente que perguntou como é que ela me chamava, se ela me chamava de negrinha, sendo que eu me apresentei no início do atendimento, falando o meu nome, me apresentando corretamente. E isso é uma situação que a gente tem que, às vezes, guardar para não explodir naquele momento. Porque também, se a gente explode, a gente é taxada de sem paciência, que a gente não tem vontade de explicar uma coisa que hoje em dia a gente não precisa explicar. Né? As pessoas elas têm que ter a capacidade de pesquisar e ler e tentar sempre se reinventar e viver sobre isso. A gente, como mãe, hoje em dia, eu trabalho muito a autoestima do meu filho, porque a minha autoestima, quando eu era criança, ela nunca foi trabalhada. A minha mãe já vem de uma criação que não sabiam como cuidar o cabelo dela, cuidavam de qualquer jeito, então ela passou aquilo pra gente e eu trabalho muito no meu filho para ele ter a autoestima elevada, digo para ele que ele é um negro lindo e ele já sabe, tanto que ele diz, mãe, eu sou preto, né, eu sou negro, e ele tem orgulho daquilo. Então, assim, a gente tem que trabalhar, a gente vive, não é fácil. Até no ambiente de trabalho, assim, às vezes a gente é menosprezada. Por exemplo, tá explicando alguma coisa para alguém, a pessoa vai perguntar para outra pessoa branca se realmente é aquilo que tu explicou, sabe? Porque não acreditam na tua capacidade. Isso é bem difícil, desafiador. Todos os dias é uma luta, mas a gente tem que estar sempre firme ali com nossos ideais, nossos propósitos e lutar para combater esse tipo de situação, porque não é fácil. Uma vez eu entrei com a minha mãe no supermercado e acharam que por eu estar com uma pessoa, ela tinha me roubado. Porque na época que eu era criança, eu era mais clara, era negra, mas tinha pele mais clara. E acharam que a minha mãe tinha me roubado, que ela tinha pego ou de outra pessoa, sabe? E essa situação me marcou. Eu não era criança, já tinha uma percepção um pouquinho melhor, mas ainda não entendia o porquê daquilo. Quando aí eu cresci que eu vi, nossa, era porque a minha mãe era preta e eu tinha pele mais clara naquela época. E a minha mãe quase passou por uma situação assim totalmente desconfortável e fora que a questão do cabelo, o nariz, na escola chamava a gente de nariz de batata. Também teve uma situação que naquela época eu e a minha irmã a gente tinha a mesma idade, quase, né? Ela tem 31 e eu tenho 29. E chamava a gente de Pepe e Neném. Naquela época a gente se sentia ofendida porque as pessoas falavam aquilo para ofender mesmo, mas depois que a gente cresceu, a gente viu que aquilo não era, que elas eram artistas que foram importantes, né, para a causa, principalmente das mulheres negras. Hoje em dia eu me orgulho disso, não sinto vergonha, mas naquela época isso me marcou muito e eu não desejo ninguém passar por esse tipo de situação, porque realmente é difícil, é incômodo, a gente passa por cima diariamente de tudo aquilo que a gente sente, a gente às vezes guarda demais pra gente, por medo às vezes de falar, e a gente tem que falar, a gente precisa trabalhar isso e é bem complicado.
Pois é, tá então o relato da Alexia. E algumas pessoas dizem hoje, mas na minha geração todo mundo brincava com todo mundo e ficava por isso mesmo, ninguém se ofendia, mas a gente vê o exemplo, né? Pessoas que realmente recebiam talvez essa zoação, aquilo que poderia para alguns soar como brincadeira, mas que era ofensivo, né? E que gerou uma série de problemas para lidar com isso, com as emoções. E hoje a gente tem nome para isso, né? Que é o bullying. Então eu gostaria que vocês nos ajudassem a entender o bullying, como é que ele se manifesta hoje na escola e como que a gente lida com esse fenômeno. Eu acho que a gente pode partir, né? Fazendo primeiro essa conceitualização do que é o bullying, né? Porque a gente tem esse costume de escutar, né? Na minha época, a gente brincava, todo mundo era zoado e ninguém morreu, todo mundo sobreviveu, eu tô aqui para contar história, né? Mas é importante a gente atentar, né? Que há uma diferença. Então, para as brincadeiras, o que é brincadeira, o que é aquilo que é sadio, né? Mas o bullying, ele é aquela agressão intencional e repetitiva entre os pares. Então, há uma intencionalidade em ferir. E há um prazer na pessoa que está, né, fazendo bullying em ver o sofrimento. Há um prazer em ver o outro sofrer. Então, o bullying, ele não é uma brincadeira. Porque quando a gente brinca, se alguém fala assim, olha, eu não gostei, eu não vou mais brincar contigo. Mas o bullying, ele tem que ser repetitivo, ele é sistemático, né? E ele é intencional. Há essa intencionalidade em ferir. E aí, nesse vínculo desse bullying, né, que há esse abusador e essa vítima, não é um embate de poderes, não são duas forças que se duelam. Na verdade, a vítima, ela se reconhece como de menor valor naquela relação. Ela, né, se percebe como alguém que não tem voz para poder argumentar contra aquela pessoa que está falando, está proferindo aquelas palavras, enfim, né, que está praticando bullying contra ela. Então, não é uma relação assim de poder, né, de igual. Ela é... O bully, o que comete o bullying, né? Ele normalmente vai escolher a vítima dele, né? Ele não vai pegar alguém que vai bater de frente com ele. Isso é ponto número 1, né? Ele vai buscar alguém que já está fragilizado ou porque demonstra algum medo, alguma insegurança, enfim. Ele vai buscar aquele que vai conseguir atingir, né? O que mais preocupa em relação a isso, né? Existe uma maldade, o bullying existe uma maldade. A brincadeira não tem uma maldade, ela tem uma brincadeira que ela vai passar e vai terminar e vai terminar ali. O bullying, por ser uma atividade repetitiva, ele vai atacar aquelas pessoas que já estão fragilizadas ou que já se mostram mais indefesas, né? Então, essa é uma grande preocupação. E isso existe não só dentro da escola, mas no mundo existe, né? Eu acho que a grande sacada sempre foi, mas agora, porque o bullying veio aparecer no Brasil, se falar em bullying no Brasil, foi ali nos finais de anos 90, início de 2000, que se começou a trabalhar o bullying. O bullying começou a ser estudado lá na Suécia em 1970, que se começou a ver que existia uma intenção muito maior do que só a brincadeira por o brincar, mas a brincadeira que atingia as pessoas ao longo de suas vidas, que levavam marcas profundas, né? Então, essas coisas que hoje estão acontecendo dentro das escolas e que a gente tem que ter o cuidado para também não dizer que tudo se tornou bullying, é justamente identificar essas vítimas e esses agressores. Porque normalmente esses agressores também já foram vítimas algum dia, de alguma forma sim. E aí ele se torna tão forte que ele se empodera através daquele que faz e ele busca fazer também. A Alexia vivenciou o bullying no tempo da escola. Provavelmente o filho dela também. Né? E aí, inclusive, ela cita ali que ela não teve essa estrutura que veio de casa para valorizar a autoestima e tudo mais, ela faz isso com o filho. Mas quer dizer, naquela época o bullying existia, hoje ele continua existindo e não sei se algum dia vai terminar, mas como é que a escola pode coibir, que ações práticas podem ser feitas para coibir essas práticas? Porque não é simples, né? A pergunta ela pode parecer simples, ou de repente a gente pode buscar uma solução simplista, vamos dizer assim, e não é bem assim. Né? Não. Eu acho que cada vez mais, e pela questão de que nós estamos vivendo esses conflitos de valores e, enfim, de respeito no mundo, eu acho que o que mais importa hoje, o que mais a gente precisa
atentar é para buscar projetos que busquem a paz, que trabalhem com as crianças, valores, desde ter idade, desde os pequenininhos. A questão do olhar o outro, da tolerância com o outro, do repartir, do respeito. E eu acho que isso a gente começa a trazer nas escolas e muitas vezes o que acontece? Acontece que isso vai se perdendo ao longo do processo de formação na escola básica, quando de repente as disciplinas de conhecimento, vamos dizer assim, científicos e estruturais que eles vão precisar para a vida, eles passam a ter muito mais tempo do que esses espaços de convivência de respeito, sabe? Então eu acho que todas as práticas da escola, elas têm que ser voltadas para a convivência, do bom conviver, do bom aceitar, da tolerância, da busca pela paz, sabe? E eu acho que cada vez mais, vejo que até existem hoje frentes de trabalho, própria nova ensino médio está nos trazendo a questão do projeto de vida. O que é o projeto de vida, né? É buscar alguma coisa muito maior, né? Que eu possa ter um projeto, que eu possa me autoconhecer, que eu possa entender o outro como ele, né? Então, eu acho que esse é o caminho de nós buscarmos o caminho da paz dentro das escolas, cada vez mais. Jéssica, nesse caso, inclusive, que a gente viu, ali vai além do bullying, né? Porque o racismo, ele não é bullying, ele é crime. Mas, especificamente sobre a questão do bullying, qual que é o impacto disso para a vida de uma pessoa? Para quem vivencia essa prática reiterada, como a Elisa descreveu, você também citou anteriormente, qual que é o impacto na vida e nas emoções da pessoa? É muito difícil, né, da gente conseguir descrever qual o impacto de fato que vai gerar na vida de uma pessoa. A gente parte desse princípio, né, que a Elisa nos lembrava, que a vítima ela já é alguém que já está mais fragilizada. E vai depender. Tudo aquilo que nos acontece fala mais de quem nós somos, né? Porque pode ser que eu tenha sofrido bullying e que a Elisa tenha sofrido bullying. Mas a forma como isso vai impactar nas nossas vidas e o que nós vamos fazer com isso a partir do nosso trauma, a partir daquilo que nós vivemos, fala muito daquilo que a gente já tem, né? Fala muito das nossas histórias, das minhas expectativas, das minhas experiências. Mas ficam marcas, né? Ficam marcas para toda a vida. Ela falava ali da questão da autoestima, né? E o quanto isso tem impactado a longo prazo, né? Que ela percebe, ela teme que o filho também possa passar por isso. Sim. Então, o comportamento dela hoje, as ações dela hoje, estão refletidas naquilo que aconteceu há um bom tempo. E nós fazemos isso diariamente, né? Muitas vezes a gente não consegue perceber, mas o nosso comportamento, ele tem raízes naquilo que nos aconteceu. Às vezes a nossa insônia, a nossa ansiedade, a nossa dificuldade de confiar nas pessoas, de se abrir, tudo isso, né? Até mesmo a gente não acreditar no nosso potencial. Muitas vezes tem nas suas raízes aquilo que nos falaram, né? E que talvez a gente pode ter até esquecido para se proteger, mas ainda assim mora dentro da gente. Ok. Tá na nossa memória, né? Isso aí. Especialista em comunicação não violenta, o psicólogo e escritor Jefferson Capellari mostra em seus estudos que a origem da violência e dos conflitos nunca esteve nas armas e no embate, mas sim na não aceitação das diferenças, como na cor da pele, no sobrenome, por exemplo. A comunicação não violenta, então, ela começa com Marshall Rosenberg, né, que é o criador da comunicação, e ele descobre de muito cedo que a cor da pele, o sobrenome, eram motivadores para a violência, e ele nunca tinha imaginado que isso era possível. E a gente começa a perceber, por exemplo, que o que ele detectava lá nos anos de 1940, hoje a gente percebe, por exemplo, que a escolha de um time de futebol, né, é motivo de muita violência. Então ele pensa na ideia da comunicação, dizendo que, nos estudos que ele fez, descobriu que a causa da violência não está no uso da faca, da arma em si, mas a causa básica de toda a violência é no uso da linguagem. E é por isso que ele usa o termo comunicação, né? E aí então, na época, ele estava muito alinhado com a ideia de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela e tal. E ele pega, então, a palavra do sânscrito, chama ahimsa, e traz essa palavra como não violência.
Muita gente diz assim, tá, mas você está falando de não violência. Mas, na verdade, antigamente o não existia um hífen dentro do português, que era uma palavra única. Hoje as pessoas pensam, tem um não ali e não à violência. Mas esse não, na verdade, ele é um alerta à violência. Então, está dizendo, ei, não à violência. Só que nós não fomos treinados para isso, né? Nós, segundo os estudos até de um teólogo chamado Walter Wien, ele diz que nós temos uma prática de comunicação violenta de 10 mil anos e todos os dias são reforçados, né? E você usar a comunicação não violenta é mais ou menos como ir contra a corrente, né? Dentro de uma estrutura que está pavimentada pela ideia do uso da violência. Então, quando você pega a palavra não violência do sânscrito, que é o que o Gandhi usava, é uma palavra que significa hinsa, que significa aquele que não comete dano ou prejuízo. As escolas, desde a sua origem, são espaços anti-emocionais. Casasso não estava dizendo que nas escolas não existe emoção. Ele está dizendo que não é o foco. Mesmo que hoje nós temos na base curricular algumas coisas chamadas competências socioemocionais, o foco está no acúmulo de conteúdo, de informação, e não no treinamento desse processo. E aí por isso que a comunicação não violenta e a justiça restaurativa vem nesse sentido de criar, através dos círculos, né, de construção de paz, essa possibilidade de exercitar a comunicação não violenta, né? Então, não há outro caminho, eu acredito, né, de a gente ter uma sociedade emocionalmente inteligente sem a prática da comunicação não violenta. Então, aí um apelo, né, por uma comunicação não violenta. Agora eu quero aprofundar a questão da tolerância aqui com a Elisa e com a Jéssica, porque é o seguinte, está todo mundo querendo mais tolerância, todo mundo buscando mais paz diante desse cenário de medo no nosso país. Mas eu pergunto, como é que o adolescente, como é que a criança reage ao clima de intolerância que a gente vem vivendo nos últimos anos? E aí eu refiro aqui especialmente à política, né? A gente teve um período político bastante conturbado de embate, né, nos últimos anos no nosso país. Além disso, mundialmente, a gente está vivendo um período em que guerras estão sendo travadas. Como é que a gente explica para a criança que ele tem que ser tolerante, a criança deve ser tolerante, sendo que a gente não está vendo na prática, no dia a dia, essa tolerância que a gente gostaria que os pequenos trouxessem? Vou começar aqui com a psicóloga Jéssica. Talvez a resposta esteja na tua pergunta, né? Quando tu fala que o que a gente tem que falar, né? O que a gente precisa falar. E, na verdade, é muito mais sobre o que nós temos que fazer do que nós temos que falar. E talvez a gente tenha ficado tanto nos discursos e a gente está pecando, a gente está faltando no nosso agir, né? Dentro das nossas casas, dentro dos nossos espaços, quanto de fato nós estamos agindo com tolerância. Porque a criança ou adolescente, ela vai aprender a partir do exemplo. Ela vai ter as suas referências e ela vai se conectar com esse exemplo. E aí não adianta eu chegar na minha casa e falar assim, olha, tu tem que respeitar o teu amigo. E eu não tenho respeito com o meu parceiro, com o meu par, eu não tenho respeito nem com a criança. Então, eu acredito que a gente precisa repensar, né, o nosso fazer, o nosso agir, para que os nossos discursos eles não sejam vazios. E aí, de fato, a gente vai conseguir ensinar um pouco sobre tolerância, mas talvez aprender sobre a tolerância, né? E aí, Elisa, você começou esse assunto antes, eu não estiquei, mas vamos tratar dele. É bem por aí mesmo. Não existe a melhor forma de ensino que o exemplo. Não existe. Eu tenho uma amiga que é pedagoga também, e que ela sempre dizia assim, quando nós nos reuníamos com os pais na escola. Ela dizia assim, a gente tem que dizer para eles, porque tu tem que fazer coisas saudáveis, que tu tem que te alimentar bem, que tu não pode fazer coisas contra a tua saúde, mas o pai está com um cigarro na boca dizendo tudo isso, né? Quer dizer, ele está tentando contra a própria saúde dele, desse menino com quem ele está falando, né? Com essa criança com quem ele está falando. Então, não existe, eu acho que hoje, essas questões, as crianças aprendem dentro de casa. Dentro de casa se aprende porque é o primeiro momento onde ele entra em contato com o mundo, é dentro de casa. Ele vai para a escola depois, que é um macro, é um espaço maior que o micro, que seria a família, ele vai para o macro, que é uma simulação do grande mundo, né? Mas a sociedade, ela tá, vamos dizer assim, ela está expressa dentro de uma escola. Ela está ali, né? Porque cada um vem com a sua mochilinha de casa e a sua bagagem de informações, de valores, de conhecimento, de formas de... Então, tudo que ele aprende dentro de casa, ele vai trazer para o ambiente dele.
Nós, hoje, a gente assim, ai, Deus me livre, eu não quero fazer igual a minha mãe. Não se diz isso, não é? E a gente repete. Ninguém nasce do zero e ninguém faz nada do zero. Nós aprendemos através do modelo. Então, eu acredito sim que a tolerância, ela começa por dentro de casa. Aceitar que uma criança faça uma birra. Como lidar com essa birra? Que daí já é uma outra seara, né? Já vamos para outro lugar, claro. Que teríamos muita coisa para conversar. Mas assim, como lidar com essas coisas também é nível de tolerância. Como eu trabalhar isso? Ela tem 2, 3 aninhos, mas eu tenho quantos? 30 e tantos. Então, como lidar com essas coisas? Isso é tolerância. E a criança aprende e reproduz. Eles imitam a mãe, eles imitam a professora, eles imitam o pai, eles imitam o cuidador deles, né? Então, eu acho que o caminho é o exemplo. Não tem outro lugar para começar a educar uma criança. Quem sabe alguém em casa possa estar se perguntando agora, tudo bem, precisamos de tolerância, mas em determinados momentos a gente também precisa de uma postura firme, com base naquilo que a gente acredita, os nossos valores, cada família tem os seus próprios valores. E aí, Jéssica, como é que a gente faz para ter tolerância, para entender e respeitar o direito do outro, o pensamento do outro, mesmo que a gente não concorde com esse ponto de vista? E eu acho que a gente chega num ponto que é extremamente importante, que talvez a gente está deturpando alguns conceitos, assim, enquanto sociedade, né? Que tolerar, que respeitar a criança, o adolescente como sujeito, é permitir que ela faça aquilo que ela bem entender. E, na verdade, o limite, ele é extremamente importante dentro desse processo educativo que a Elisa falava que inicia em casa, né? Então, a construção dos limites de forma sadia, ela perpassa toda essa construção de uma tolerância, de um ambiente seguro, de um ambiente que se respeita, né? Que se tolera. Enfim, eu acho que a gente precisa atentar primeiro para essas questões, né? Perfeito. Bom, é hora de uma pausa rápida para o intervalo. O NT Sul hoje é especial, tratando da violência nas escolas, o bullying, a intolerância na sociedade. Na volta, qual o impacto da pandemia para o clima atual? E os agressores, têm recuperação? E que conjunto de ações são necessárias para escolas mais seguras? Nós voltamos já já. Um país um mundo, né? Que mata crianças, né? É tudo menos democracia. É tudo menos um mundo decente. Eu sinto ter que dizer isso hoje. Mas eu estou dizendo isso hoje porque é só assim que a gente vai conseguir entender o que nós temos que fazer para mudar. Senhoras e senhores, nós estamos falhando miseravelmente com as crianças, com os adolescentes. Nós estamos falhando miseravelmente com as pessoas que mais precisam de nós nesse país. E nós temos que admitir isso para poder dar um passo para frente. Essa, então, uma fala forte, né, de Silvio Almeida, que é o ministro de Direitos Humanos do governo federal, há algumas semanas após o triste incidente de Santa Catarina aqui no Brasil. Bom, o NT Sul está de volta. Nós hoje estamos falando sobre violência nas escolas, sobre tolerância. Bem-vindo, bem-vinda você que está em casa, você que ligou a sua TV agora. Aqui no estúdio comigo, Jéssica Pacheco Machado, que é psicóloga, formada pela UBRA Cachoeira do Sul, tem pós-graduação em Educação Transformadora, Avaliação Psicológica e Psicologia Jurídica. Também aqui no estúdio, Elisa Lopes da Silva, orientadora educacional, formada na PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Psicopedagogia pela UFRJ e atua como orientadora educacional na rede Sinodal de Educação. E nessa volta do intervalo, eu quero justamente fomentar esse tema, né, abordado pelo Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, em que ele diz que o país está falhando, que o governo está falhando, que as instituições estão falhando com as crianças. Vocês percebem, vocês têm essa mesma impressão que o ministro? Em que nós estamos falhando com a criança e com o adolescente? Vou começar com a Jéssica. Penso que nós estamos falhando de diversas formas. Primeiro, quando a gente não reconhece na criança um sujeito de direitos. A gente, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto poder público, a gente olha para a criança, a gente olha para o adolescente e enxerga um vir a ser. É o futuro da sociedade, é o futuro da nação, é o futuro do país, e a gente não reconhece a realidade do sujeito que ele é hoje. Então, acredito que a gente falha nesse primeiro momento quando a gente não reconhece o seu direito e também os seus deveres.
Quando a gente diz para a criança, tu não tem querer, tu não vai porque tu não tem querer. Não reconhece, né, não empodera ela da sua existência, da sua própria existência. Outra forma também que a gente pode estar falhando com as nossas crianças é quando a gente acredita que a nossa ausência física, ela pode ser compensada por bens materiais e por outras coisas que não o nosso tempo de qualidade com as crianças. Então, acredito que há diversas formas que a gente tem que repensar enquanto sociedade, né, de olhar e de ter um olhar mais sensível para as crianças, mas essas são algumas formas que eu penso que nós estamos falhando ainda, infelizmente, com as nossas crianças e com os nossos jovens. Então, eu concordo com a Jéssica, sim, e acho que a questão da nossa falha está no sentido de também, muitas vezes, quando vamos dar a voz a eles, a gente dá voz a eles sem uma escuta atenta, de ouvir com ouvidos de ouvir, de escutar, de fazer uma escuta e entender aquilo que ele está nos trazendo, né? A gente cobra da criança que futuramente tu vai ter que ser, daqui a pouco a professora vai fazer. Não, mas o que hoje ele precisa, né? E tá tão complicada a situação de que as crianças estão muito ensimesmadas, porque não tendo esse diálogo, não tendo essa escuta atenta, essa busca pela criança, ela está buscando conversar com outros meios, de outras formas, de outras maneiras. Ela está buscando conversas e escutas que não necessariamente deveriam ser aquelas que elas deveriam estar fazendo nesse momento. Então, acho que sim, a gente está falhando sim, quando uma criança muito pequena fica tanto tempo brincando num celular. Acho que estamos falhando muito com as crianças e com os jovens, adolescentes. Eu penso que a gente ainda está reaprendendo a se relacionar. Nós não somos mais os mesmos pós a pandemia. E a gente começou a se tratar como se fôssemos, porque a gente esperava as mesmas entregas como se fôssemos os mesmos. A gente colocou, então, essas crianças, esses adolescentes que tinham idades diferentes do início da pandemia, né? Então, quando eles se afastaram, eles tinham um corpo, eles tinham um semblante, eles tinham um tipo de comportamento. E quando a pandemia acaba, nós colocamos todos eles de volta no mesmo espaço, esperando justamente essas mesmas entregas de demandas, só que eles não são mais os mesmos. E talvez eles se olhavam entre eles e nem se reconheciam. Então a gente começou a precisar aprender a se relacionar a partir desse primeiro princípio, né? E outra coisa que me chamou muita atenção em relação ao retorno às salas de aula, né, dessas crianças voltarem para a escola, foi a maneira como eles se individualizaram, né? Eles voltaram sem ninguém na volta, eles voltaram sem nada, assim, né? Então, assim, como se aproximar? E a gente tinha toda uma série de regras que nos eram impostas pelo desconhecimento da pandemia, pelo desconhecimento da contaminação, pelo desconhecimento do que poderia vir a ser, que eles não poderiam se cumprimentar, eles não poderiam se abraçar, eles não poderiam né? Não podiam trocar material, não podia... Então, assim, todo esse retorno, eles voltaram também com muito medo e extremamente ensimesmados, né? Isso, de certa forma, a gente teria que ter tido mais espaço, mais possibilidades de nos preocupar menos com o conteúdo e mais com essa criança que voltou, essa pessoa que voltou, né? E esse momento de escuta, houve em todo o estado, em todo o Brasil, vamos dizer assim, mas vamos falar de estado de Rio Grande do Sul, que é onde estamos, né? A nossa preocupação com o resgate e as crianças que não se alfabetizaram, e as crianças... Gente, nós não nos alfabetizamos em uma série de coisas, que não foi só nas letras, né? Foi na falta de convívio, foi na falta de contato de novo, né? Então, isso, de fato, assim, mudou as crianças e mudou o mundo. Não somos mais os mesmos. Não somos mais os mesmos. E quantas crianças passaram por situações complicadas dentro de casa, né? Que ficaram em casas trancadas e tudo que pode ter acontecido lá, né? Nós vamos falar mais sobre família na sequência da próxima história que nós vamos ver aqui. Uma história de uma pessoa já adulta, bem formada,
não é? Boa colocação no mercado de trabalho, mas que traz também os seus traumas de infância. E na sequência dessa história, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque certamente nesse momento as famílias estão se questionando como que nós vamos cuidar melhor das nossas crianças, né? Vamos acompanhar aqui a história do juiz Carlos Selbach. Ele foi uma criança que viveu uma história conhecida de muitos. Era magrinho e por muito tempo vivia obrigado a tomar fortificante e vitaminas. E quando esses suplementos começaram a fazer efeito, bom, foi aquele Deus nos acuda. Teve os tirão da adolescência e até perdeu peso. Mas o que marcou mesmo foi a fase de gordinho. E não foi só isso. Ele foi filho de pais separados numa época em que família de verdade, digamos assim, era aquela que tinha pai e mãe casados e morando na mesma casa. Quando tu é gordinho na infância, tu sofre algumas discriminações. Tu nunca é escolhido para a prática esportiva, tu recebe todo tipo de apelidos, alguns bem carinhosos, alguns bem depreciativos, né? E eu enfrentei diversas vezes esse tipo de situação, de ser chamado por apelidos pouco agradáveis, né? E não era nunca escolhido para participar, ou era o último a ser escolhido, quando não tinha mais ninguém, era o escolhido para participar da gincana, do time, da equipe. Qual apelido? Bolacha, gorducho, bolão, algumas coisas assim. É que, como eu te falei, a gente vai recalcando, a gente vai guardando lá num cantinho escondido da memória e de vez em quando quando a gente vê algum programa em que falam sobre tipo de discriminação. Outra forma de discriminação que eu tive na minha infância foi porque eu sou filho de pais separados. E os meus pais se separaram quando eu tinha bem pouca idade, eu nasci em 61 e 62 os meus pais se separaram. Então, isso para a época não existia nem divórcio. E na realidade as pessoas sabiam que meus pais eram separados, mas não sabiam toda a história. Meus pais sequer casados eram, porque o meu pai era desquitado da primeira esposa e depois passou a viver maritalmente com a minha mãe. Em virtude da separação, o meu pai, de grande industrial, quebrou, acabou saindo do estado, a mãe teve que passar de madame, passou a trabalhar e nós acabamos, eu e a minha irmã, indo morar com as tias e a avó, que tinham disponibilidade para cuidar da gente em tempo integral. Então, em mais de uma oportunidade, eu vi discriminação porque eu não era oriundo de uma família estruturada normalmente. E isso eu ouvi de colegas, né? Uma vez, uma única briga física que eu me envolvi na escola, eu estava ganhando a briga, né? Porque eu tinha até tirado sangue da boca do adversário, e aí ele disse que não podia se esperar grande coisa de alguém que não tinha um pai e mãe para criar. Na outra oportunidade, aconteceu um problema com um colega e a mãe foi à porta da minha casa querer cobrar um óculos que havia quebrado, nem era responsabilidade minha, e diante da negativa da minha tia que a atendeu, ela respondeu que era o mínimo que podia se esperar de uma família desestruturada. E uma coisa que eu vou te contar também, que a gente é discriminado dentro da própria família. Vejo meu tio me elogiando, xingando o filho, que tinha feito algo lá que eu não me lembro o que era. Aí, na minha frente, o meu tio, para me elogiar, disse para o filho dele: veja, tu que tem uma família com pai e mãe que te amam, que cuidam de ti, age dessa forma. O teu primo, que não tem nada disso, que está morando lá na casa da avó, age de outra maneira. Então tu veja que tinha uma discriminação, até quando querem te elogiar, tu sofre isso. Talvez tu supere. Acredito que a gente efetivamente não supera, a gente contorna essa situação. O que eu fiz a minha vida inteira? Eu usei sempre do bom humor. Tudo na minha vida eu uso o bom humor. O bom humor é o meu escudo. E essas coisas que poderiam ter me atingido de uma maneira a me deixar muito para baixo, não serviram de combustível para eu colocar uma meta na minha vida, aonde eu queria chegar e ir atrás disso, independentemente do fato
de eu ser gordo ou não ser gordo, porque isso não afetava a minha parte intelectiva, o fato de eu ser oriundo de uma família estruturada ou desestruturada, para os padrões tidos como, aspas, normais, fecha, pelo menos à época, né? Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, independentemente do que a vida trouxe de negativo, e traz. O que é família? O que é um núcleo familiar? Eu tive família, eu tive pai, eu tive mãe, cada um no seu canto, tive tias e tive vó, todos gostavam sempre muito de mim, todos me deram amor e carinho e me prepararam, todos eles tiveram participação para me deixar uma pessoa, quem sabe, mais forte e mais propensa a ir atrás daquilo que eu queria na vida. É isso. Bom, e esse é o ponto que eu gostaria de abordar agora com as nossas convidadas aqui, que são as diferentes configurações familiares que a gente tem no nosso país. Crianças, adolescentes que estão crescendo nessas diferentes configurações. Como que isso contribui na formação do caráter, para a formação de cidadãos para o mundo? Vamos começar aqui mais uma vez pela Jéssica. Acho que mais do que olhar para a configuração dessa família, né, é ver de que forma que essa família se relaciona. Então, muitas vezes, há uma família que tem a presença do pai, da mãe, do filho, como ele relatava, né, que há um tempo atrás era tida como normal, mas que ali não tem esse entrosamento, não tem esse respeito. Então, acredito que se fale muito mais de como que a família se organiza, né, dos papéis que se cumprem. Então, a avó pode cumprir qual papel, a mãe pode cumprir qual papel, mas se há ali uma relação, né, pautada, embasada em respeito, né, em empatia, em amor, em afeto, independente de quem são as pessoas que a compõem. Mas existe ali, então, uma família. E imagino que isso vai refletir lá na escola, né, Elisa? Porque a sociedade como um todo espera muito da escola hoje, mas muito do que acontece lá na escola é reflexo do que vem de casa, né? Com certeza. Eles têm que se sentir pertencentes a, independente do núcleo familiar. Ele precisa pertencer a. E eu acho que toda criança que tem um pertencimento e tem a quem dizer, eu faço parte deste grupo, ela é uma criança bem estruturada, né? Então, penso que é assim que as coisas têm que ser. Acho que o próprio juiz, o Selva, que trouxe para nós, a ideia de que o quanto é importante a gente ter fortalecimento daquilo que a gente sabe que é e faz. Então, com todas as situações que ele passou ali, que ele descreveu, ele teve um pertencimento e ele teve forças para ir adiante, para enfrentar todas essas mazelas que, com certeza, lá na memória da gente ficam, mas que a gente saiba conviver com essas coisas que a gente soube driblar durante o longo da vida. E isso só uma família pode dar. Claro. E eu quero abordar um outro aspecto dessa mesma questão, que é o seguinte: a gente está abordando muito hoje aqui essas violências que acontecem no ambiente escolar, na sociedade como um todo, e o ponto de vista da vítima. Mas quem sabe, cada um de nós, em algum momento, também pode ter cometido um bullying com alguém, pode ter sido desrespeitoso, até talvez no ambiente da família. Como é que a gente lida, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, com aquelas violências que, quem sabe, a gente, quando na infância, não observava desta maneira, mas hoje a gente olha para trás e fala, poxa vida, não acredito que eu fazia isso. Como é que a gente faz para lidar com a consciência, lidar com as emoções e, quem sabe, reparar isso, né? Talvez o caminho seja o acolhimento, né? O acolhimento de todos os lados dessa situação. Porque esse agressor, ele também é uma pessoa e que ele também tem os seus sentimentos. Ele também teve a sua motivação, né? Aquilo que o motivou a cometer tal ato. Não que justifique, mas esse sujeito, essa pessoa e até mesmo nós mesmos, né, em determinados momentos, nós também precisamos ser acolhidos e olhados. A gente precisa ser visto, para que então a gente não pode desistir das pessoas, né? Não podemos desistir desses sujeitos. A gente precisa olhar com um olhar sensível e acolhedor e pensar, né, o que a gente pode fazer enquanto sociedade, enquanto família, enquanto grupo, para que possa então contornar essa situação, né? Sim. Imagina, Elisa, que você deve ter na sua vivência em relação às escolas, histórias, quem sabe daquele aluno, daquela aluna que tinha uma agressividade em determinado momento,
e talvez se identificou qual era o motivo, qual era a causa, e depois se transformaram em grandes seres humanos, em grandes cidadãos. E é muito lindo de ver isso, sabe? Quando ele se reconhece autor de coisas que... Puxa, como é que eu fiz isso, sabe? Eu acho que esse é o grande passo da educação, por isso que enquanto há educação, há esperança, né? E eu acredito muito nisso, eu sou uma pessoa muito esperançosa pelo mundo, por um mundo melhor, pelo um ser humano muito mais sensibilizado, mais humanizado, né? E eu acho que no momento que a gente percebe, seja 1, 2 alunos que tu consegues perceber que ele reconheceu que podia ter feito diferente, mas que pode ser diferente, e que a gente possa trabalhar o ambiente para que ele também possa ser visto diferente, eu acho que esse é o caminho da educação, né? Eu acho que esses são os espaços escolares que cada vez mais a gente precisa cultuar e trabalhar nas nossas escolas. Muito bom. Bom, nós temos agora a nossa última história de hoje. Antes de nós fecharmos aqui o nosso programa, temos mais um juiz, né? Hoje o judiciário está bem representado aqui no nosso NT Sul especial, que é um pedacinho da história do Dr. Daniel Berthold, que é juiz de direito também aqui na cidade de Cachoeira do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Vamos ver um pouquinho da história dele aqui na nossa tela. Com 50 anos de idade, o juiz de direito Daniel Berthold, diferentemente da grande maioria das vítimas de bullying, sofreu as dores do preconceito mais fortemente já na vida adulta. Ele foi diagnosticado na infância com catarata congênita, usando óculos desde muito pequeno. E o que não foi um obstáculo ou empecilho na infância, acabou quase como um impeditivo para o ingresso na magistratura. Curiosamente, a minha situação de vida é um tanto diferente do que normalmente as pessoas enfrentam em relação a bullying ou estranhamento das pessoas, porque se tem uma certa noção de que isso aconteça mais na infância e na adolescência. Como eu conseguia ter um bom destaque nas notas, eu conseguia suplantar com isso qualquer estranhamento ou afastamento que poderia haver em decorrência da condição visual diferente. Na idade adulta, eu enfrentei alguns problemas decorrentes, que eu poderia chamar assim de um certo estranhamento das pessoas com a minha questão visual. Eu digo estranhamento porque eu tive um episódio num concurso público em que eu fiz no Ministério Público, em que, numa época em que ainda não havia reserva de vagas para pessoas com deficiência, o perito afirmou-me mais ou menos as seguintes palavras: não tens condições de exercer cargo nenhum no Estado. Curiosamente, isso foi no começo de uma tarde, no final da qual eu estava tomando posse como juiz de direito substituto. O concurso da magistratura também teve seus percalços. O laudo oftalmológico, ou seja, do oftalmologista, do médico especializado em questões visuais, considerou que eu era apto, embora com restrições, para o exercício do cargo. No entanto, o laudo psicológico e psiquiátrico considerou-me com visão de menos e ser cristão demais. E por essas duas razões entendeu que eu não era apto para o exercício da magistratura. Foi necessário o ajuizamento de um mandado de segurança, um processo judicial, que acabou considerando que o laudo estava equivocado, e por isso eu pude tomar posse como juiz de direito. Vários anos depois, tive um novo processo administrativo em que se pediu a minha aposentadoria por incapacidade visual para permanecer no exercício da magistratura. Fui submetido a uma nova junta médica, aí não era só um profissional, era uma junta médica, que avaliou novamente a minha visão para atestar que eu poderia continuar no exercício da magistratura. Ou seja, a impressão que eu tenho, na minha percepção pessoal, é que eu acabei sofrendo mais com o estranhamento das pessoas, de profissionais, na idade adulta do que efetivamente tenha tido algum reflexo negativo enquanto criança ou adolescente. Penso que as pessoas que têm seus sonhos, têm seus anseios, não devem desistir perante as dificuldades e sim devem lutar para concretizar seus sonhos.
Isso aí. Dr. Daniel é um exemplo, né, de dedicação e de persistência acima de tudo. Bom, e nesse momento, na nossa sociedade, o que nós estamos precisando acima de tudo é persistência e muita dedicação para vencer esse momento difícil, de medo. E a pergunta que eu faço, já encaminhando aqui para fechar o nosso programa, o que as famílias podem fazer para conter essa sensação de medo, para auxiliar, né, para que essa situação possa passar logo e que a gente volte, não sei se é o normal, mas um novo momento, pelo menos, para a educação do nosso país. Vou começar pela Jéssica. Penso que, antes de qualquer coisa, é preciso acolher, sem julgamento, tudo aquilo que nós estamos sentindo. Seja medo, seja insegurança, mas é preciso acolher aquilo que vem, que surge de cada um de nós, mas também daqueles que nos rodeiam, né? Das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos colegas de trabalho, dos professores, dos nossos filhos, dos nossos amigos. Então é preciso acolher livre de julgamento. É preciso dialogar francamente com as crianças e com os adolescentes. Responder aquilo que eles nos perguntam. Porque muitas vezes essa ausência, essa lacuna que há no diálogo pode ser um espaço para a criação de várias fantasias. Então é preciso dialogar, é preciso responder com clareza, né, e não incitando o pânico, não favorecendo um ambiente de pânico. É preciso também que a gente não dissemine mensagens que sejam falsas e que incitem o pânico, que incitem violência, que incitem ódio, né? E acredito, né, que, acima de tudo, que a gente favoreça um ambiente de amor, de esperança, de empatia, porque a violência ela não se responde com violência. Então, por mais que seja difícil, é preciso cada vez mais sensibilizarmos o nosso olhar para enxergar esse outro, para olhar para nós mesmos e começar a ter esperança, a ter amor e agir dessa forma. Porque só assim a gente vai conseguir enfrentar de forma mais saudável esses tempos sensíveis que nós estamos passando. Eu acho que completando as dicas que a Jéssica nos trouxe, eu acho que é o acompanhar. Além do acolher, é o acompanhar. E o acompanhar se diz estar com, né? Então, poder estar junto com eles, acompanhar, acolher, ouvir, andar de mão, olhar, estar juntos. Né? Poder aproveitar mais um momento dessa troca. Segurar a tua mão. No momento que eu seguro a mão de uma criança, ela sente segurança. Que ela saiba que nesse momento eu troco uma energia muito grande com ela, no sentido assim, ó, eu estou contigo e nada vai dar errado. Eu acho que é esse o acolhimento, essa é o maior recado que eu daria aos pais. Acompanhem seus filhos, olhem para eles, conversem com eles, escutem eles. Abracem eles, toquem eles. Eu acho que esse é o maior recado que a gente pode deixar para que o mundo seja melhor. E com essa mensagem, nós estamos aqui finalizando o Telejornal NT Sul, agradecendo a Elisa Lopes da Silva, orientadora educacional. Elisa, obrigado por estar com a gente aqui no Telejornal nesse dia, tratando desse assunto tão importante, né, para as nossas famílias, para a nossa sociedade. Obrigado. Eu é que agradeço. É um espaço sempre muito legal a gente poder trazer essas ideias e falar daquilo que a gente acredita. Enquanto eu estiver acreditando na educação, a gente pode continuar com ela. Perfeito. Também esteve com a gente a Jéssica Pacheco Machado, psicóloga. Jéssica, muito obrigado também por todas as informações, por agregar nesse debate tão importante. Eu é que agradeço, né? E nós somos gratos por existir espaços que fomentem, né, esse diálogo e essa partilha que nos faz crescer enquanto sociedade. Muito obrigada. E muito obrigado a você de casa. O NT Sul fica por aqui. Outras informações e reportagens você confere em nossas redes sociais. Nosso próximo encontro é na segunda-feira, ao meio-dia. Até lá!